Olá, eu me chamo Ariadne Ribeiro, sou mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp e vou trazer um outro tema hoje para a gente discutir, que é sobre a sexualidade e suas expressões. Vou tentar fazer um link da questão da sexualidade com relação ao uso de substância, que como eu também sou especialista em dependência química, eu vou tentar trazer aí as questões da dependência química relacionadas à sexualidade, para que a gente possa ter mais conhecimento no sentido de oferecer um tratamento mais adequado a essas subjetividades, né? A sexualidade humana, ela é composta de diversas nuances e tão variada quanto os gostos de qualquer pessoa, né? Acho que é importante a gente ter essa naturalidade para falar de sexualidade, uma vez que é tão natural, né? Todos nós viemos de um ato sexual, então é importante que a gente tenha essa naturalidade para falar de sexualidade. Se você já ouviu falar sobre orientação sexual, identidade de gênero, intersexualidade, o que é, como essas coisas podem estar relacionadas uma à outra e se é doença. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Eu gostaria de trazer, em primeiro lugar, uma informação a respeito de um estudo realizado recentemente, né, por Lennon e Bust, que revelaram aí a difícil trajetória de pessoas trans, mas também consideram que homossexuais passam por questões semelhantes, né? Entre elas, desafios psicológicos e sociais, como lidar com autopreconceito, a aceitação da normalidade da sua orientação ou identidade e rompimento dos vínculos familiares são os desafios psicológicos mais enfrentados por essa população. Os desafios sociais são a dificuldade de se empregar, de dar continuidade aos estudos, sem o auxílio, manter-se sem o auxílio da família, que também é relatado pela maior parte das pessoas aí que tem essas questões de sexualidade ou identidade de gênero permeando a sua subjetividade. A população de transgêneros tem maior probabilidade de ter outro diagnóstico psiquiátrico relacionado. Isso porque, comparado à população geral, desde transtornos depressivos e de ansiedade, bem como de estresse pós-traumático e dependência de álcool e drogas, são mais comuns nessa população em função desses desafios relacionados aí à questão da aceitação da própria identidade, até os desafios sociais que estão a exclusão do seio familiar, as dificuldades em função ao emprego, ao estudo. Então, tudo isso acaba fazendo com que o repertório dessas pessoas fique diminuído, né? Quanto mais a gente diminui o repertório de qualquer pessoa, mais à margem a gente empurra essas pessoas. Então, não posso relacionar a questão da sexualidade unicamente aos transtornos, mas sim todas essas questões que vieram antes da sexualidade, né? Antes do uso de substância, antes dos transtornos, né? Como traumas de infância, como violência física, violência psicológica e violência sexual vivenciadas no período de infância e adolescência, que podem aí contribuir para o desenvolvimento de diversas dessas doenças psiquiátricas, que seriam então ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e todos esses que eu falei anteriormente, né? Também está bem documentado um risco aumentado drasticamente para as tentativas de suicídio e autoagressão. Isso sempre quando a gente compara homossexuais, bissexuais a heterossexuais. Transgêneros também têm uma possibilidade maior aí de tentativas de suicídio e autoagressão. Isso também a gente pode relacionar ao fato de haver uma dificuldade de compreensão, seja ela social, né,
seja do próprio indivíduo com relação a ele mesmo. A gente vive numa sociedade heteronormativa, então, desde pequeno a gente começa a ter a ideia de que as pessoas, elas são felizes quando elas encontram um par. Esse par é alguém do sexo oposto. E aí as fantasias em função à felicidade, elas começam a permear essas coisas. Imagina uma pessoa que ela não se sente adequada ao corpo de nascimento. Por exemplo, um menino biológico, né, uma pessoa que nasceu menino e se sente completamente menina. E aí, nos sonhos de felicidade, né, nos sonhos de como chegar a essa felicidade, ele não consegue enxergar como é que ele se sentiria feliz se ele se sente uma menina e, na verdade, a sociedade impõe que seja diferente. E aí tem todo uma angústia também no sentido de como eu vou contar para os meus pais? Como é que eles vão lidar com isso? Eu vou exigir que eles passem por esse sofrimento? Por que eu vou fazer eles passarem por esse tipo de sofrimento? E aí também pode vir aquele tempo em que a pessoa passa aí tentando se enganar, né? Ela começa a tentar ter experiências no sentido de se forçar a uma heterossexualidade ou uma cisgeneridade. Vamos tentar fazer com que esses termos se tornem mais familiares para a gente. Cisgênero, o que que é? É homem que se veste como homem, que se comporta como homem, que vive como homem, então é cisgênero. Homem heterossexual cisgênero é dessa forma. Mulher heterossexual cisgênero também é uma mulher que se veste como mulher, que se comporta como mulher, que vivencia os papéis sociais femininos e que se sente atraída, seja pelo afeto ou pela sexualidade, né? pela questão de atração física e sexual, por alguém do sexo oposto. Isso para ambos os casos. Esse é o caso dos cisgêneros. Nos transgêneros, a gente tem, então, aquele indivíduo, né? Aquela pessoa, aquele biologicamente menino que se sente mulher. E biologicamente menina que se sente homem. Então, há uma inadequação do sexo biológico com a psique. A psique que eu falo é no sentido mais amplo da palavra psique, né? A gente tem que olhar para a questão da psique como um construto dessa identidade. Quando a gente fala de um construto de identidade, a gente começa a voltar ali naquela ideia da construção da identidade da adolescência, onde a gente começa a entender o que realmente a gente gosta, o que realmente faz parte daquilo que eu quero para a minha vida, como eu me sinto bem em determinadas situações e até outras coisas muito mais simples, como o desejo por vivenciar experiências que estão sempre sendo relacionadas ao papel masculino ou feminino, né? Desde hoje em dia a gente tem uma ampliação, né, dessas coisas de menino e de menina. A gente tem aí uma diferenciação menos agressiva nesse sentido. Mas há anos atrás, alguns anos atrás, era muito comum que a gente olhasse para uma mulher grávida e quando perguntasse, você sabe o sexo? E ela falava assim, vai ser menina. E aí todas as pessoas começam a dar presentes cor-de-rosa e começam a dar coisas de menina, né? E essa menina, ela vai começar a receber presentes do tipo boneca, do tipo casinha, panelinha, fogãozinho. E aí, o que acontece? Quando um menino começava a se interessar por coisas de menina, passava a se questionar a sexualidade dessa criança. É importante que a gente enxergue que criança não tem a menor noção de sexualidade. Ela tem noção do que ela gosta, sim. Mas quando ela começa a ser reprimida em função do que ela gosta, há já um trauma, né? Você dizer para um menino, olha, tá errado você gostar de boneca. Por que que tá errado?
Ah, porque você vai ser viadinho. É uma das coisas que as pessoas transgêneros e até mesmo alguns homossexuais costumavam ouvir, né, nessa época da infância. Eu não tinha a menor noção do que pudesse representar essa palavra, esse xingamento pejorativo. Mas ele já sabia que estava associado àqueles gostos. Então, assim, a sociedade começa a construir já uma ideia marginalizada daquilo que é a natureza expressada nos gostos daquela criança. Então, é importante que a gente comece a ter uma visão mais crítica a respeito de como a gente tenta educar os filhos para aquilo que a gente acha certo ou errado. Sexualidade só começa a ser certo ou errado a partir do momento que a pessoa entende o que é sexualidade. Antes disso, ela não tem noção. Então, dizer para uma criança que isso é coisa de menina ou isso é coisa de menino é tirar dela a possibilidade de formação natural de sua identidade. E aí já causar trauma e um monte de coisa. Esse quadro, ele explica bem direitinho o que a gente pode falar sobre a sexualidade como um todo. A identidade de gênero, ela vai se manifestar numa questão da psique. Então, tem ali a imagem do cérebro, né, onde a identidade se constrói nessa psique. A pessoa, ela consegue caminhar, né, ou simplesmente se estabelecer dentro da identidade de gênero como mulher ou como homem. Existem também os gêneros não binários, que são aqueles gêneros, aquelas pessoas que não se identificam com um gênero ou outro, né? Isso, para a nossa sociedade, é muito incomum. Por quê? Porque nós temos culturalmente a ideia de homem e mulher. Essa ideia binária do homem e da mulher faz com que a gente também tenha essa predisposição a pensar as pessoas ou como meninos ou como meninas, ou como homem como mulher. E quando existe a questão da identidade de gênero, ela também costuma partir para essa definição mais clara do que é menino ou menina. Nos outros países, a gente tem uma ideia do que a gente chama de gênero queer, né, ou gênero fluido, ou gênero não binário, né, que não respeita essa questão do masculino e feminino. É um termo um pouquinho mais complexo, mas só para a gente tentar se situar dentro dessa nova conceituação de gênero, né? A orientação, que está ali no coraçãozinho do boneco, ela diz respeito ao afeto, né? A como eu expresso o meu afeto, para onde o meu afeto se direciona, para onde a minha predisposição a me relacionar está direcionada, né? Então, ela pode ser homossexual, bissexual ou heterossexual. Uma pessoa que é homossexual, né, uma pessoa que tem o afeto por pessoas do mesmo sexo, ela vai sentir-se atraída e sentir-se, seja com um desejo ou até mesmo o desejo de compartilhar, de criar uma família, se o outro for do mesmo sexo. Né? Esse desejo, ele pode ser, vamos dizer, reprimido durante um tempo em algumas pessoas por conta dessa culpa que eu falei no início, né? A pessoa, no início, ela pode não ter muita coragem de se aceitar ou ter medo dessa coisa do que os outros vão sentir, né? Principalmente a família. Ah, e como é que minha família vai lidar com isso? Eu não quero causar esse tipo de sofrimento para minha família. E aí passa um tempo tentando se enganar. Quando a gente fala sobre sexualidade, identidade de gênero e orientação sexual podem não
ter uma lógica dentro do pensamento da sexualidade. Por quê? Porque uma pessoa transgênero, ou seja, uma pessoa que nasceu biologicamente menino, né, se sente uma menina, ou seja, a identidade de gênero dela vai para o lado da mulher e ela tem afeto, né? Ela sente atração e afeto por outras mulheres. Isso pode ser perfeitamente possível, porque o afeto, ele é completamente separado da ideia do gênero. O gênero é uma construção identitária, né? E o afeto é uma questão da sexualidade. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão para a gente compreender melhor o que se fala hoje em dia, né? Bom, outro tema que também é bastante importante a gente citar é a questão do sexo biológico. A gente só escuta falar sobre feminino e masculino. Ninguém, ou melhor, a maioria das pessoas, quando escuta falar, quando ouve falar sobre intersexual, fica pensando, nossa, o que seria isso, né? Então, a gente tem nas aulas de biologia, né, do ensino médio, aquela ideia de que feminino, né, que o órgão genital, os cromossomos e os hormônios fazem com que a equação feminino seja igual a vagina, ovários e cromossomos XX, e masculino seja igual a pênis, testículos e cromossomos XY. Intersexual é uma combinação dos dois. Seria, então, uma síndrome cromossômica que permita que os cromossomos sexuais dessas pessoas tenham gônadas múltiplas, tenham então, formação múltipla. Então, pode ser síndrome de Klinefelter, que é no caso dos XY, né? Podem ter outras síndromes cromossômicas que afetem diretamente a questão da biologia da sexualidade. Porém, também indifere da questão da sexualidade como afeto, ou seja, orientação sexual. Uma pessoa que tenha, então, a intersexualidade, ela pode ser homossexual. Ela pode ter identidade de gênero diferente à do sexo que lhe foi imposto pelo médico no nascimento. Por quê? Os intersexos, geralmente, eles eram identificados como um sexo ou outro, né, durante o nascimento, e aí passavam a descobrir essas questões aí cromossômicas depois de algum tempo. Hoje em dia, a gente tem exames de cariótipo realizados aí ainda nos primeiros meses de nascimento e pode ajudar aí a família a ter uma preparação mais adequada para essas questões de sexualidade que podem vir a permear a vida desse indivíduo. Então, agora que a gente já falou sobre tudo isso, só para a gente fixar, né, a expressão do gênero, geralmente, ela está diretamente relacionada à identidade. A pessoa que tenha identidade de gênero feminina, ela pode ter nascido homem, mas tem a identidade de gênero feminino, ela vai expressar, ela vai ter a expressão de gênero feminina. Durante algum tempo, essa expressão de gênero pode passar a ser andrógena, que é, então, ou um período de transição, ou, como eu havia falado anteriormente, nos outros países tem mais, né, é mais difundido essa questão da teoria queer, né, do gênero fluido, do gênero não binário, né, que seria, então, uma coisa que não tenha propriamente uma ideia de masculino ou feminino, ou que ambos, masculino e feminino, coabitem de forma harmoniosa aquele mesmo indivíduo, né? Acho que é importante também a gente ter uma ideia a respeito do que a gente ouve falar de travesti e transexual. Porque as travestis, né, e as transexuais são pessoas que se expressam e possuem identidade oposta ao sexo biológico. Ou seja, elas se expressam como mulheres, mesmo tendo aí biologicamente um corpo nascido do sexo biológico masculino. A travesti, ela não tem o desejo persistente de fazer alterações na genitália, como, por exemplo, cirurgia. Geralmente, ela está satisfeita com a questão da genitália dela, né?
A transexual, ela tem um desejo persistente e muitas vezes permanente de pertencer ao sexo oposto em todos os papéis e principalmente de eliminar as características biológicas do sexo de nascença. E acho que é uma das questões que hoje em dia permeia a discussão sobre a questão se é doença, né? Existe uma ideia bem que tem sido difundida sobre a questão da despatologização das identidades trans. Que eu gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião e até dizer o quanto eu não me expresso nem contra nem a favor nesse sentido, porque eu imagino que qualquer doença mental, né, qualquer diagnóstico de saúde mental, ele não deveria ser um diagnóstico de saúde mental, porque as pessoas, em alguns casos, elas conseguem sim viver uma vida plena. Né? A gente tem casos aí de transtorno de afeto bipolar, em que a pessoa toma medicação e ela tem os sintomas depressivos agudos ou sintomas hipomaníacos agudos estabilizados e consegue viver uma vida durante muito tempo, porém ela tem que fazer uso daquela medicação, como a maior parte das doenças, né? No caso do transexual, essa ideia de continuar tomando medicação para o resto da vida também existe, né? Existe a necessidade de tomar uma medicação, um hormônio, pelo resto da vida para continuar fazendo aí a manutenção do hormonal. E principalmente quando se há necessidade de intervenções médicas, cirúrgicas, né? Vamos pensar que o ter a necessidade de um procedimento médico que não é puramente estético, mas que diz respeito a toda a questão do bem-estar social e do bem-estar psicológico dessa pessoa com ela mesma, perpassa a ideia, né, daquela insatisfação feminina plena, né? Eu tenho cabelo liso, só que eu queria que ele fosse enrolado. Eu tenho um narizinho empinadinho, mas eu gostaria que ele tivesse, sei lá, Não é. Não é puramente estético. É uma questão de saúde. É uma questão da integralidade da saúde. Eu imagino que, com o passar do tempo, as pessoas vão olhar para as doenças mentais sem estigmatizá-las, né? Sem que isso provoque nas pessoas uma reação estigmatizante de doença, né? Na verdade, eu imagino que o normal, né? O mais apropriado quando a gente escuta a palavra doença seja o oposto, né? Seja o olhar empático, seja o fato de você enxergar que o outro precisa de cuidado. A gente vive no Brasil. O Brasil, segundo o Trans Murder Monitoring, é um dos países que mais tem assassinatos de transgêneros do mundo. E essa situação é tão complicada do ponto de vista de saúde pública se deve principalmente não à ideia da patologização das identidades trans, mas sim a uma questão cultural. O Brasil ele é um país que, ao mesmo tempo que a gente tem uma hipersexualização do povo, seja pela ideia do carnaval tão difundida mundialmente, né? Seja pela ideia dos corpos que a gente vê na praia. Essa ideia da hipersexualização brasileira, ela é muito difundida no mundo. E muito difundida entre nós também. A sexualidade entre nós é um assunto muito mais corriqueiro e muito mais usual do que em outros países. E existe também ainda um outro lado, né? Como até a ideia política de esquerda e direita, existe também um outro lado dessa vertente, que é o lado fundamentalista religioso, que procura sempre a ideia de manter as pessoas dentro de um padrão, né? E usar trechos bíblicos para inferiorizar, diminuir algumas populações, né?
é importante ressaltar que nessa questão religiosa, embora a gente não possa dar opinião dentro da religião, uma coisa é certa. Durante muito tempo, a gente, se não questiona aquilo que a gente ouve, seja do que a gente entende de certo e errado, a gente passa a reproduzir aquela informação. Desde trechos que a gente tem na Bíblia, como pecado manter a barba, ou pecado comer carne de porco, ou pecado fazer isso ou aquilo, os trechos da homossexualidade eles têm exatamente o mesmo peso. Porém, na maior parte das vezes, eles são utilizados de forma a diminuir aquela população. O que poderia ser o contrário, né? Uma vez que a ideia de religião seja a de acolher, a de proteger, a de receber, a de oferecer conforto e religação, né? Então, acho que é importante a gente também ter uma visão mais crítica a respeito dessas vertentes aí que permeiam a violência em relação à população trans e principalmente a sexualidade como um todo, né? Não se deve olhar para a ideia da heteronormatização como a única que se pode ser vivida. Existem países extremistas do ponto de vista da sexualidade que aceitam a transexualidade como uma prova de que existe a existência da alma. Inclusive, muitos homossexuais passam pelo processo de hormonização e até se candidatam à cirurgia para se proteger da morte, né? Então, isso vai muito da cultura de cada lugar. Então, assim, nem a religião ela pode ser interpretada da mesma forma em todos os espaços. É importante que a gente tenha esse olhar. E acho que com esse mesmo intuito de falar um pouco sobre a questão da patologização da transexualidade, que eu vou trazer alguns conceitos, que são os conceitos diagnósticos do CID-10, que tem aí uma propensão à mudança, né, no CID-11. O transtorno de identidade de gênero, né, foi utilizado pela primeira vez por Hirschfeld, mas ganhou destaque de uso médico em 1949, com o trabalho de David Caldwell, que já havia se interessado pelo comportamento e utilizado o nome de sexualidade antipática, associado ao que na época era chamado de homossexualismo. Contudo, é na década de 1950 do século XX, com o caso da Christine Jorgensen, e os trabalhos de Harry Benjamin, que o transexualismo ganha um destaque médico e social. O transexualismo representa um transtorno de identidade de gênero que reflete discordância entre o sexo anatômico e a identidade de gênero. É a convicção pessoal de ser homem ou de ser mulher num corpo oposto biologicamente. Acho que é importante também a gente identificar que os trabalhos realizados em função da mudança de identidade no quesito, né, no âmbito judicial, do qual eu posso falar com muito carinho da doutora Tereza Rodrigues Vieira, que é uma advogada fantástica que ajudou diversas pessoas, inclusive até a Roberta Close foi um dos casos que ela acompanhou, né, e conseguiu aí a mudança da identidade da Roberta Close. Ela citava os exemplos biológicos, né, as hipóteses biológicas do fenômeno transexualismo para conseguir aí essa pleiteação jurídica, né? E ela usava esses textos. O transexual apresenta uma anomalia surgida no desenvolvimento da estrutura nervosa central por ocasião do seu estado embrionário, que, contudo, não altera suas atividades intelectuais e profissionais, vistos que, em testes aplicados, apurou-se que possui, em regra, um quociente intelectual entre 106 e 118, isso é, um pouco superior à média, e alguns pesquisadores, como
para clotes, o transexual sofre uma impregnação hormonal no hipotálamo pelo hormônio contrário, nos últimos dias de vida fetal ou nas primeiras semanas de vida. A Dorina Quaglia observa que o transexualismo pode advir de alteração numérica ou estrutural de cromossomos sexuais, né, que poderia ser uma das hipóteses que está dentro da ideia da intersexualidade, contanto que exista aí um número de cromossomos que a gente ainda não consiga propriamente identificar. B, o testículo fetal pouco funcionante. A gente sabe que no feto os hormônios também são produzidos pela genitália que está em formação. E essa genitália em formação, ela também pode estar com um funcionamento inadequado e, portanto, transferir menos hormônio no desenvolvimento do feto. Um estresse inusitado na gestante, a ingestão de substâncias antiandrogênicas pela gestante na fase crítica de estampagem cerebral e a insensibilidade dos tecidos ao hormônio masculino. Fatores ambientais adversos também podem prejudicar, por exemplo, a identificação do menino com a figura paterna na infância. Essas são algumas das hipóteses que estão relacionadas ao fenômeno da transexualidade. É importante que a gente tenha a ideia da transexualidade como um fenômeno que ele não tem uma prevalência tão alta, né? Porém, as pessoas que vivenciam a transexualidade, elas geralmente experienciam situações como as que a gente falou no início, né? De exclusão social, de exclusão da família, de exclusão da maior parte dos ambientes onde a sociedade se faz, a sociedade se constrói. E aí a gente tem também a ideia da marginalização. O uso de substância e as pessoas transgêneros, elas geralmente vão começar a fazer uma relação devido a essa exclusão social, né? Pessoas que entram em contato com a rua e com a exclusão social, elas têm muito mais chance de usar droga, de se tornar dependente de álcool e droga, né? E vivenciar a experiência de rua por muito mais tempo do que as pessoas que tenham aí o seu seio familiar protetor como rede de proteção e a sociedade como rede de proteção. Além de sofrer os preconceitos decorrentes da vida nas ruas, representam o segmento populacional mais atingido pela invisibilidade e pela vulnerabilidade social por conta da homofobia e transfobia e alguma influência da cultura religiosa na nossa sociedade. Estudo recente aponta que a trajetória nômade dos indivíduos LGBT que estão em situação de ruas associadas ao afastamento de instâncias como trabalho, família e estudos nas suas trajetórias pessoais agrava o uso de substância e potencializa a vulnerabilidade às doenças como infecções sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. E devido a situações de discriminação, violência fortemente vivenciadas entre essas pessoas, né? É importante que a gente observe que, além da questão da transexualidade, outras questões relacionadas a outros transtornos psiquiátricos podem também ser vistas na população transgênero, né? Então, não que com isso a gente tenha uma associação direta de uma patologia a outra patologia, não. Na verdade, a gente tem já estudos que comprovam a associação entre trauma e estresse na infância a situações em que a pessoa desenvolva transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, depressão e outros transtornos. Até mesmo os transtornos de personalidade, eles estão fortemente associados aí ao abuso físico, psicológico ou sexual vivenciado na infância. Acho que é importante a gente terminar
esse vídeo explicando um pouco da onde vem a ideia da teoria de gênero e entender como ela se fundou para que a gente possa fazer, então, a formação de uma opinião crítica a respeito do assunto, né? Sem ir para essa vertente. Ah, eu sou contra. Ah, eu sou a favor. Ah, despatologizar. Não despatologizar. Na verdade, oferecer sempre, né, direitos a qualquer tipo de população. Se oferecer direitos depende de que você diagnostique essa pessoa, entenda ela de maneira biológica para que você possa conduzir um tratamento que lhe proporcione, lhe propicie bem-estar físico, né, seja através de cirurgia psicológica, através de uma adequação aí social e psíquica consigo mesmo, né, é válido. Então, a teoria de identidade de gênero, ela veio de John William Money, que foi um psicólogo e sexólogo e autor especializado em pesquisa sobre identidade de gênero e biologia de gênero. Muito próximo ao Harry Benjamin, sua influência foi decisiva para a teoria de identidade de gênero e tratamento hormonal e cirúrgico de transexuais. O caso David Heimer. Ele foi um indivíduo canadense nascido saudavelmente do sexo masculino, mas teve a sua genitália modificada e foi criada como menina, depois que seu pênis foi destruído acidentalmente durante uma circuncisão. O psicólogo John Money, ele supervisionou o caso e relatou que a atribuição de identidade sexual havia sido um sucesso. Ele defendia a identidade de gênero era aprendida. Porém, o sexólogo Milton Diamond, anos depois, relatou que Heimer não se identificava como menina e que a partir dos 15 anos passou a viver como homem. Heimer decidiu tornar pública a sua história para desencorajar práticas semelhantes e cometeu o suicídio e sabidamente sofria de depressão nervosa. Nesse caso, eu acho que é importante a gente olhar que havia, né, em John William Money, que era esse psicólogo, o desejo de comprovar uma teoria de que a sexualidade era aprendida, né, de que a identidade de gênero ela poderia ser aprendida. E, na verdade, o caso, ele demonstrou que, embora o menino não tivesse conhecimento desse acidente que ele vivenciou, ele nunca conseguiu se adequar à vivência como menina, apesar de ter feito a cirurgia, apesar de ter tido dos pais aí a criação toda com base na ideia de que ele seria uma menina. Mas ele não conseguiu vivenciar esse papel e aos 15 anos aí teve a sua história pública, né, e acabou falecendo aí em função do suicídio. Então, eu acho que hoje a gente falou bastante sobre a questão da sexualidade, deu para entender diversos conceitos e eu espero que essas informações ajudem aí a se situar nesse mundo, nesse universo novo aí, onde a gente escuta tanto falar de transexual, de queer, e é transexual que gosta da pessoa que é do mesmo sexo. Como é que é isso? Então, agora a gente já entendeu que cada coisa acontece dentro de uma área da nossa conceituação, né, individual, enquanto humanos, pensantes, indivíduos, né? Espero que vocês tenham gostado.